Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos adicionar as nossas colegas Helena, Lohane, convidamos aqui. Vamos convidar agora a Lohane. Ambas aqui convidadas, estamos começando o nosso lançamento. Vamos ajustando aqui para começar. Oi, Helena! Oi, boa noite. Me ouve? Tudo bem? Ouço super bem. Me ouve? Sim, há Ótimo! 27 anos. Tá cansada de ouvir já, né? Não deixa. Vamos aguardar aqui, aceitar a solicitação da Lohane. Entrar ao vivo com Lohane. Vamos lá. A Lohane vai nos ouvir também. Já aceitei aqui algumas vezes a solicitação e não tá entrando. Vamos enviar outro convite. Convidar. Convidado. Aqui. Vamos lá. Oi. Olá! Olá, Sim, boa tudo noite. bem? Boa noite. Deixa eu dar mais uma afastadinha aqui. Tudo bem com vocês? Nervosa. Sério? Alguém me contou que vocês estavam nervosos? Mensagens 24 horas por dia no grupo do WhatsApp. Faz parte para sair os projetos, né? Para as coisas darem certo. Esse cabelo ao vento aqui não é efeito, tá? É porque eu tô com calor mesmo aqui, acabei colocando o ventiladorzinho aqui para dar uma Jefferson, boa noite, refrescadinha. Jefferson, meu brother. A minha irmã também, a Pirapuã É, o Kombucha. Wagner também já chegou. O Wagner foi primeiro. Foi o primeiro. Nayara, seja bem-vinda, nossa amiga querida, também de longa data, quando, assim, mesmo tempo, né, de amizade que a gente tem. Júlio, Clay, seja bem-vindo. Jefferson, seja bem-vindo. A tia Maria Helena. Helena, tia Helena, seja Que bem-vinda. honra. Então já vou começar o lançamento fazendo fofoca, né? Porque já que a gente é amiga, Eita, a gente tem que fazer fofoca. A tia Helena foi a primeira que vazou a divulgação, porque a gente não tinha começado a divulgar ainda. A tia Helena foi a nossa primeira divulgadora, começou a compartilhar a novidade, e aí a gente já deu aí o primeiro passo com o pé direito. É a sendo maior uma, incentivadora. sendo uma professora de história, né? De estudos sociais, começamos bem. É isso aí. Já começou compartilhando para audiência qualificada. Seja bem-vinda, Cíntia. Saudades de você. Que bom te ver por aqui. Tatiane Merlo, muito obrigada pela sua presença. Andréa, Andréia, as a famílias nova aí. mãe do pedaço. E parabéns, Andréia. Obrigada por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda também. A gente se Presenças sente aí ilustres. parte. A gente se sente aí parte da família delas também, né? Pintando 7. É, pintando sete, isso mesmo. Vamos começando? E aí, vamos começar agora, dá uns 2 minutinhos, faz como? Vamos lá, vamos nos apresentando então. Apesar de que todo mundo tá vindo de um perfil conhecido, né? Pode ser que
alguém que me segue não conhece uma de vocês, ou ao contrário, né? Alguém que segue vocês não me conhece. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Emanuele Querino, sou jornalista, atualmente trabalho como redatora publicitária. Sou autora desse livro esses livros que estão aqui atrás, né? Os Símbolos de Imbituba, que é resultado da minha dissertação de mestrado, em que eu faço uma investigação sobre os elementos simbólicos da cidade a partir do brasão do município, e também do livro Jorge Coelho, Coração Açoriano, que é um livro biográfico sobre a história do músico imbitubense Jorge Coelho. E hoje estou como coautora do livro Imbituba em 133 perguntas e respostas, junto com estas maravilhosas minhas amigas de infância, profissionais excelentes, com as quais eu trabalho de olhos fechados, porque confio absolutamente na competência e na qualidade do trabalho delas, não por ser amiga, mas por conhecer o trabalho delas e desde quando que elas se dedicam para a escrita, para a leitura e para a cultura. Então, minhas amigas, né, apresentem-se. Vamos começar com a Lohane. Pode ser. Eu sou a Lohane Amorim Corrêa também. Eu gosto de falar todos os nomes porque o meu pai se sente representado também quando eu falo Corrêa. Mas tem muita gente que me conhece como Lohane Amorim. Eu sou jornalista também, formada junto com a Manu, inclusive. Atualmente eu trabalho como produtora de conteúdo para mídias digitais. E tenho um orgulho de estar fazendo parte deste projeto junto com esses profissionais excelentes. Como a Manu falou, a gente confia de olhos fechados e a gente se entende super bem. E essa foi uma das razões pelas quais eu aceitei, sem pestanejar, de estar aqui hoje, né? Produzindo esse trabalho que muito me remete à infância, né? Muito me remete a coisas que nós vivenciamos juntas, né? Dentro dessa cidade, e que é um prazer enorme estar trazendo todas esses fatos históricos e essas memórias que fazem parte de nós, mesmo sem que nós estivéssemos vivenciado na mesma data, né? Porque a gente vivenciou dentro desse contexto sócio, histórico e cultural. Então, para mim, é um prazer enorme estar fazendo parte da manutenção do patrimônio cultural da nossa cidade. E como jornalista, eu estou sempre buscando na Helena e na Manu as opiniões, elas estão sempre revisando os meus textos também, né? E a gente está sempre trocando figurinhas, embora não sempre nos mesmos trabalhos, a gente está sempre trocando figurinha. Manda mensagem no grupo: Manu, o que tu acha disso? Será que eu faço dessa forma? Tens modelo de release? Tens modelo para cerimonial? Helena, como é que é o português? Né? Como é que é a estrutura textual dessa frase? Então, a gente está sempre em contato, e essa amizade, ter oportunizado esse projeto tão importante para a cidade, para mim, uma felicidade tremenda. Maravilhosa, maravilhosa. Helena, faça a sua apresentação. Oi, todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Helena Machado de Souza, é meu nome científico, né? Vou representar meu pai aqui, como a Lohane falou, mas eu assino nos livros como Helena Machado. Sou autora de outros 4 livros, são 2 de poesia, o segundo de poesia já direcionado à educação e sobre Imbituba. Tenho uma biografia e tenho um documental
sobre a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Imbituba. E nesse projeto, meu quinto livro, não poderia ser mais especial, organizando com essas duas maravilhosas, que a gente tem aí quase 30 anos de amizade e 10 estudando junto e fazendo os mesmos cursos, né? Eu coloquei 10, vocês estudaram mais anos juntos, né? Mas, então é uma honra muito grande para mim estar aqui essa noite e concluindo esse projeto que eu já falei e repito que foi a nossa maior loucura, tanto de amizade quanto de trabalho, né? A gente tem outros projetos durante esse tempo, tem trabalho, a Lorena tem filho e por aí vai, mas as nossas motivações, acho que principalmente no grupo do WhatsApp, né, motivação diária, a gente vai conseguir, acho que foi o que mais fez a gente chegar até aqui, assim, então estou muito feliz e essa sou eu, uma pessoa feliz e escritora. É isso. Gente, antes da gente continuar, então, tem um microfone, um fone que está dando um pouco de ruído. Eu não sei se é da Lô, da Elê, se é o meu, então a gente fazer uma olhadinha aqui nos contatos aqui para ver se pode ser o fone de alguém aí que está dando um pouquinho de interferência. Beleza. Agora parou. Aqui. Acho que era então o seu, deve ser Lô. o meu. Ah, então tá. É porque ele estava apoiado. Eu vou deixar assim, então. Mas eu tinha tirado também. Né? Peraí, ó, eu vou apoiar aqui para você. Isso. Voltou? Tá. Então, quando você mexe faz o ruído. Tá bom. Olha que legal, a nossa sala do Henrique Lage está entrando em peso. Pois então. Mateus, o Matheus de outro lado do mundo. Alguns boa noites, né? Com a nossa geração prestigiando este momento. A Elaine também. Matheus, Elaine, isso. Acho que a Sandy estava aí também no início, agora não consigo Ivo, mais ver. o Ivo, nosso colega de faculdade, a Rê, Renata, da UBO, nossa amiga escritora, Salomão, meu pai, a Maia, a Laila, nossa grande amiga também, a Mariana. Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal. Você consegue deixar o fone paradinho? Eu vou deixar o celular na minha mão. Tá, eu acho que ainda tá dando bastante ruído. Tu não consegue escutar o ruído? Não consigo. Será que se eu tirar o fone fica melhor? Vamos tentar sem fone pra ver. Vamos tentar sem fone. Peraí. Me ouvem bem? Sim, ouço bem. Perfeito. Então, beleza. Então vamos. Isso, tá ótimo. Vamos então sem o fone. Bom, então vamos dar início já. Um segundo início, né? Já trocamos bastante papo, já nos apresentamos. Vamos então à apresentação do nosso livro, né? A apresentação desse trabalho que nós levamos aí quase 2 anos para fazer. Lô, eu vou te pedir para fechar o teu microfone enquanto você não estiver falando. Porque tá vindo eco. Como agora você tirou o fone, tá vindo eco para mim. Então, esse trabalho, ele é um projeto que foi realizado com o apoio da Prefeitura Municipal de Imbituba, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Diretoria de Cultura e Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o Procult 2020. E nós agradecemos o patrocínio e incentivo cultural da empresa Fert Santa, que é nossa grande parceira e incentivadora, já incentivou outros projetos. Os meus 2 livros foram também via Procult, incentivados pela Fert Santa. A Helena também tem outros projetos, a Lohane, são sempre nossos parceiros, a quem a gente agradece muito, porque sem isso não seria possível. Da mesma forma, a Prefeitura de Imbituba e todas as suas secretarias envolvidas no Procult
por viabilizarem e por incentivarem que nós, como produtoras culturais, possamos fazer esse projeto e outros, né, como já fizemos e como provavelmente ainda faremos, porque ideias não nos faltam e ficamos muito felizes em poder entregar esses trabalhos para a nossa comunidade. Esse livro, Imbituba, em 133 perguntas e respostas, ele é um livro que deve ser considerado vivo. As informações que estão nele, elas são resultados de pesquisa em diversos autores que trabalharam, estudaram, investigaram e escreveram sobre Imbituba. Nós classificamos o conteúdo em áreas do conhecimento e dentro dessas áreas nós formulamos questões para que você, em busca de alguma informação, possa encontrar de forma mais rápida. A ideia é que estudantes, educadores, moradores ou só mesmo curiosos possam encontrar em um mesmo lugar as principais informações da nossa cidade de forma organizada e de fácil acesso. Para fazer esse trabalho, a gente buscou diversas obras e autores, de modo que o objetivo principal é ligar cada pessoa, você, a esses conhecimentos e registros, sem precisar depender de um longo tempo de uma pesquisa muito exaustiva. Ao final do conteúdo, ao final de cada frase, às vezes, ou de cada parágrafo, está indicado em números o autor do respectivo trecho, de modo que essa listagem pode ser conferida nas referências. Então, está tudo referenciado. Você também pode clicar nos links que estão no e-book e conferir conteúdos e fotografias adicionais, que enriquecem a experiência desse livro digital. De forma complementar, nós sugerimos também que quando você estiver fazendo a sua leitura, e se você tiver ainda curiosidades sobre o assunto, você busque pela obra na íntegra deste autor que nós referenciamos, porque eles estão todos citados no final e são muitos trabalhos de excelente qualidade, sem os quais essa obra não seria possível. E também a quem nós registramos, em nome de todos os imbitubenses, o nosso muito obrigada por também produzir conhecimento. E é importante reconhecer ainda, como organizadoras dessa extensa e desafiadora pesquisa, que novas descobertas podem surgir, ou alguns assuntos terem deixado lacunas, né, entre as informações registradas, de modo que estejamos atentos, né, para a necessidade de correção e atualização desse trabalho, sim, né, no futuro, ou uma segunda edição ampliada, né, como falamos no começo, esse é um trabalho vivo, um livro vivo. Essas possíveis inquietações, elas são válidas e até mesmo previsíveis, né, considerando a vivacidade dessa obra e o propósito de instigar a sua continuidade, seja por nós mesmas ou por algum de vocês que possa vir futuramente a querer também continuar este trabalho. A todo momento, novas investigações surgem, revelando olhares aos quais ainda não tínhamos nos atentado. Cada pesquisa pertence ao seu tempo. E explicando um pouco da nossa metodologia de pesquisa, nós somos apaixonadas, né, pela história de Imbituba, pela nossa história, pelas nossas raízes. Então, a gente se desafiou a compilar as principais obras existentes sobre Imbituba em tópicos que consideram a maior relevância histórica e sociocultural. Para atingir esse mega objetivo, que em alguns momentos confesso e confessamos, né, tomando a liberdade de falar pela Lorraine e pela Helena, porque sei que concordarão comigo, pareceu impossível, né, pareceu inatingível e que não ia dar certo, né? Então, nós consideramos essas obras de maior relevância histórica e sociocultural. E, para além dos tópicos listados no livro, nesse sumário que a gente criou, nós utilizamos a ordem cronológica dos acontecimentos, o que também foi um desafio, porque os assuntos se intercalam e depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa parte que é bem editorial, né, de decisão, de escolha, de como estruturar o conteúdo.
além dos critérios de inclusão na pesquisa no período de agosto de 2020 a julho de 2022, né, um pouco depois ainda de julho de 2022, que foram livros publicados por autores imbitubenses e registrados na Biblioteca Pública Cônego Itamar Luiz da Costa, trabalhos de conclusão de curso que contivessem o termo Imbituba no título, subtítulo e estivessem registrados em bibliotecas virtuais, dos Unibave, né, FUCAP, Uniaselv, UDESC, Unesc e Unisul, além de Univale e UFSC. Foram excluídos artigos científicos e demais publicações que não foram citadas nessas fontes, com algumas exceções, né? Toda regra tem exceção, com algumas exceções que acabaram sendo necessárias para complementar alguns tópicos. Além disso, a gente acha muito importante destacar que, a fim de tornar esse livro uma fonte de pesquisa lúdica, prática, objetiva e finita, né? Não teria como fazer um livro infinito com milhares ou milhões de páginas que compilasse isso tudo. A gente optou para realizar a partir desses seletos livros que dão base ao enredo. Por outro lado, a grande maioria das obras encontradas, ela pode ser conhecida em um tópico especial que nós fizemos no livro, que chama fichamento. Essa, então, foi a forma que a gente encontrou de agradecer e expressar a nossa consideração àqueles outros pesquisadores que não estão na nossa base referencial principal, mas que também se arriscaram a escrever sobre a cidade e a história de Imbituba. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui, porque a gente tem bastante assunto que eu acho que pode ser interessante, né? Que a gente combinou aqui de compartilhar um pouco com vocês. Se vocês quiserem ir enviando perguntas também para a gente conversar e fazer esse bate-papo ainda mais interativo. Eu acredito que se vocês enviarem aqui na aba perguntas, facilita para mim, tá? Para aparecer ali no balãozinho, ao invés de colocar nos comentários. Que senão às vezes fica entrando, né, o pessoal e a gente acaba perdendo. Então vamos começar pelas motivações, né? A gente já falou um pouquinho de motivação, de como que a gente começou a escrever, mas então vamos lá, Helena, fala um pouquinho pra gente das motivações para escrever esse livro. As motivações, elas precisaram ser bem profundas, né? Porque é um trabalho de 2 anos e meio para a gente continuar de pé com ele. Chegando aqui hoje, elas tinham que ser bem reais, bem densas, né? Então, o que a gente pensou, assim, as duas perguntas que nos nortearam, né? Primeiro, em qual livro, a gente um dia se perguntou em qual livro as novas gerações têm pesquisado, né, sobre Imbituba hoje em dia. Na nossa época de escola, na nossa geração, era muito comum pesquisar principalmente no livro do Manuel Martins. A gente sabe que hoje, já estamos em 2022, já se passaram algumas gerações e já tem muitas outras coisas escritas. Escritores maravilhosos, Maria Aparecida Santana, professora Dalbi, Almir Martins e tantos outros que não vou citar aqui todos porque eu vou certamente esquecer algum. E cada um escreveu a sua obra, suas obras e suas perspectivas com seus tópicos. Mas aí a gente pensou, e se pudesse, se tudo que já foi escrito até hoje pudesse ser reunido, né, numa obra só. E a outra, o que a gente pensou também, por exemplo, o livro do Manuel Martins e outros mais antigos que não são mais impressos, não se encontram mais exemplares. Como que esse conhecimento vai se eternizar? Então, essa motivação de trazer para o mundo digital, né, também numa linguagem mais moderna. A gente sabe que essa era digital, na nossa época a gente pesquisava na biblioteca física, né? Hoje já é tudo diferente, hoje é geração Google, geração clique e a informação aparece, mas como ter uma informação, uma fonte segura? A gente se preocupou com isso também. E além dessa ideia de reunir todas as obras numa só, dividindo por os principais tópicos, né, seja história, geografia, política, que se estuda na escola mesmo, né, a gente quis reunir também para
encontrar lacunas do que ainda não foi escrito, se ainda não foi escrito, né? E os anos mais recentes da história de Imbituba também, a gente acreditava que faltaria alguma coisa, e a partir disso se joga a ideia para o universo para criar outro projeto, um próximo livro, e ir atualizando essas 133 perguntas que já foram maravilhosamente respondidas pelas fontes que a gente já tem, né? E, por fim, como a Manu falou, a gente reuniu nesse livro também todas as obras dos escritores imbitubenses, todas, assim, 99,9%, gente. Nada nessa vida é 100%, né? A gente sabe que provavelmente alguma coisa passou, mas a maioria delas, os trabalhos acadêmicos também, e um fichamento de livro de todos os gêneros que foram escritos por escritores imbitubenses, para a gente ter uma noção e também fazer essa promoção, essa divulgação da produção literária regional, valorizar, o objetivo mesmo de valorizar o escritor imbitubense. Então, essas foram as principais motivações que nos nortearam durante esses 2 anos e meio de pesquisa e muito trabalho. O que eu acho bacana de comentar sobre o fichamento é que, além da gente estar apresentando, entregando gratuitamente esse livro que já contém essas 133 perguntas e respostas que a gente considerou, né, que seriam os principais assuntos da cidade, podem ficar dúvidas, e com certeza ficarão dúvidas, porque tem muitos assuntos que não foram abordados. Porém, temos este fichamento, né? E temos as referências do livro. Então, se não estiver no livro, a pessoa não precisa partir do zero, né? Ela pode já ir no fichamento, já pode ir nas referências e conferir se lá já tem alguma indicação de um outro livro, de um outro autor que pesquisou sobre esse assunto, né? Então... Como tu colocaste muito bem, Manu, o livro é uma obra finita, né? A gente precisava terminar, precisava colocar um ponto nesse parágrafo, né? Mas a gente sempre vai voltar à indicação da obra completa de cada autor, né? Dependendo do foco da pesquisa do leitor. Isso aí. Eu vou começar, então, agora com a Lohane, porque a gente recebeu uma pergunta do Wagner, Lohane, e era a pergunta, já que você estava preparada aí para responder, que é sobre as dificuldades, né? As dificuldades de escrever esse livro, né? E ele disse que a gente é demais também, né? E está dando os parabéns para nós três. Depois também já tem mais pergunta aqui na sequência. Certo. Bom, dificuldades, como qualquer projeto, seja ele pequeno ou grande, tem dificuldades, até porque cada pessoa tem suas próprias limitações, e a correria, né, ocorre de cada uma, em si já foi uma dificuldade, porque cada uma tem uma história, né, então não tem, reunir isso e conseguir focar as três, quando precisava focar, isso foi uma das dificuldades-chave. Né? Então, até agradeço o Wagner pela pergunta também, porque eu acredito que ele acompanhou muito, né, das tuas dificuldades, né, de conciliar projetos, né, de conciliar o trabalho, porque, enfim, a gente trabalhando e fazendo livro, e eu sendo mãe, e, né, vários pequenas coisas para resolver que acabam gerando uma coisa maior, né? Então, essas dificuldades individuais é bom pontuar, que sempre existe, né? Mas, fora isso, tivemos algumas dificuldades bem cruciais, assim. Por ser o meu primeiro livro, tá? E sendo ainda bastante inexperiente nesse assunto, né, de produção editorial,
eu precisei pedir bastante auxílio das universitárias, no caso vocês, né? E outras pessoas, assim, para conseguir estruturar isso, porque eu tinha muitas coisas na cabeça, mas não sabia se isso conseguiria ser aplicado, né, na hora do projeto. Então, assim, a busca pelas fontes foi um grande desafio também, porque, como vocês duas já pontuaram, temos muitos autores consagrados ou não, ou autores novos que estão se esforçando para trazer essa cultura e essa memória novamente, né, da cidade. Então, temos muitos autores e compilar esses autores e fazer definir quais livros que utilizaríamos como base das referências, né? A gente selecionou os livros-chave para a gente compor a pesquisa, né? E alguns outros para complementar. Então, isso também foi uma dificuldade a gente definir, não, qual que vai ser usado, qual que a gente vai deixar mais para trazer informações adicionais, né? Enfim, esses critérios assim foram dificultosos, mas também valeu a pena porque foi um grande aprendizado assim, ter essa organização, precisou muita organização. Uma outra dificuldade foi a questão da pandemia, que a gente colocou para aplicação do projeto já, acho que foi antes da pandemia, né? E aí começou a pandemia, as questões emocionais assim, vieram muito fortes, né? A ansiedade por conta do vírus, ninguém sabia direito o que estava acontecendo, então essas questões emocionais foram bem fortes assim, para a gente, né? Para a gente conseguir dar andamento sem essa ansiedade foi um processo, assim, teve que ser de formiguinha, né? Nós tivemos também que adequar o projeto inicial à nossa nova realidade, né? Então, durante esse tempo todo, esses 2 anos e meio, acho que foi 2 anos, nós tivemos que adaptar algumas questões, né? Até questões de paginação, se ia foto, se não ia, tivemos que adequar muito à nova realidade para fechar dentro daquele projeto que a gente, né, aplicou e que foi aprovado. Então, escolhemos fazer as coisas de modo mais híbrido, como o lançamento que está sendo feito agora, né? Então, essa foi uma dificuldade também, a biblioteca estava fechada. Então, por um longo tempo, assim, nós ficamos limitadas na questão das fontes, né, da busca dos livros. A Maria Helena, a mãe da Helena, ajudou a gente, porque ela tinha muitos livros, então, peguei, abracei os livros dela, que estão até hoje aqui guardadinhos, tá, tia Helena? Estão todos aqui na minha estante. Então, assim, essa busca pelas referências, sendo que a biblioteca estava fechada, também foi bem crucial, assim, mas a gente trabalha com o que tem, né? Enquanto não pode fazer mais e melhor, a gente trabalha com o que tem. Então, foi o que a gente fez, acho que deu bastante certo, a gente conseguiu, assim, né, resolver numa dinâmica a três ali, a gente conseguiu resolver. Outra questão foi as datas, né? Que as datas, essa é uma questão bem, que acho que foi mais para o final, assim, quando a gente estava organizando, porque cada uma pegou um tema específico para trabalhar. Então, às vezes a Manu escrevia uma coisa sobre o assunto baleia, por exemplo. E aí estava lá que o Museu da Baleia iniciou em tal data. E aí na minha parte, que também envolvia as baleias, estava escrito uma outra data e a gente pensava, tá, e aí? E agora? Que data que vai dar certa? Como é que a gente vai, né? Então a gente recorreu também a fontes de memória, né? Como o seu Chico, o tio da Helena, que também foi crucial, assim, a Maria Aparecida Pamato também, a gente recorreu a algumas fontes de memória para entender
quais datas que poderiam ser mais aproximadas, né? E, de novo, a questão que a Manu pontuou, né? Que é como é um livro que traz uma base, mas não está passível de... aliás, é passível de erro, né? Então, a gente trouxe, assim, o que mais se aproximou, né? Para compor e trazendo a sugestão de as pessoas que estiverem lendo buscarem também, né, mais informações, se tiver interesse, buscar mais informações, porque está sempre modificando, está sempre surgindo estudos novos sobre as questões pontuadas, né? Então, essas informações diferentes, assim, foi bem difícil de trabalhar, acho que a gente se empenhou bastante, sabe? E, além disso, cada um tem um estilo diferente, né, de escrever. E aí, compilar tudo isso foi um processo bem interessante, né, em certo nível desafiador, assim, porque, bom, até mesmo pela questão do apego, assim, do texto, né, cada uma tem um jeitinho próprio, e aí eu já, assim, a Emanuele já cortava tudo, eu falava, não, Manu, não corta essa parte aí que eu, né, como assim? Vamos, aí a gente vai defendendo, né? Então, assim, o estilo diferente de cada uma foi uma dificuldade, mas também foi uma ótima oportunidade de a gente aprender mais como produzir projetos em conjunto, né? Então, isso foi muito legal, assim, muito interessante. Eu acho que foi uma das partes mais bacanas, assim, para mim ver. Para quem está nos assistindo e é da nossa geração para trás, essa parte do projeto, da produção, nos remeteu bastante ao trabalho feito no papel almaço na escola, que é assim, cada um faz uma parte. Quando a gente viu o livro está pronto, só que agora tem que alinhar tudo para ter uma unicidade. Então, só para entenderem que era uma parte foi onde entrou o profissionalismo, né? Que aí é onde deixa de ser o individual para a gente ter esse profissionalismo da editoração, né? Que é essa parte que já é de fato mais profissional, e é onde também eu acho que essa nossa obra ela traz um diferencial, né? Em que a gente não traz uma só voz, um só ponto de vista. Ela traz várias vozes, ela é constituída de múltiplas vozes. Esse é um livro que nós não estamos nos colocando como autoras, nós não somos autoras deste livro, nós somos co-organizadoras. Esse livro, ele é uma pesquisa, ele é uma seleção de muitos conteúdos, de muitas pesquisas. Então, temos sim algumas partes que são autorais, né? A escrita, a reescrita, que é autoral, mas nós somos co-autoras desse projeto. Antes de seguir, falando que tem algumas questões que eu quero pontuar do que a Lô falou, eu quero dar alguns alôs aqui também, né? A Mai, a Maiara, a Cida, a Maísa, algumas pessoas que entraram aqui, o Márcio, Zimba Oficial, a Vanessa, a Vera, a Gláucia, que foi uma super parceira desse projeto, a Sheila, a Samara, que falou que achou sensacional 3 amigas juntas nesse projeto tão importante e bonito, o Otávio e mais algumas pessoas ali que ficaram ali para cima. A questão que eu queria comentar, e quem sabe se a Helena quiser complementar também, né, a partir do que a Lohane falou, sobre esse processo de uma interferir na escrita da outra. Porque eu acho que isso tem super a ver com o que a Samara falou da amizade, né? De três amigas, as 3 escrevem, a Sabrina, desculpa. As 3 escrevem, cada uma tem o seu estilo, as 3 escrevem tanto profissionalmente quanto, digamos, artisticamente, né? Então, cada uma tem um estilo bem definido e tem facilidade de trocar de estilo também, dependendo do objetivo. E realmente, como a Helena falou,
cada uma fez a sua parte, e quando a gente juntou, a gente viu, não vai funcionar, né? É aquele meme, né, do cavalinho que cada um tem uma parte completamente diferente da outra, né? Para mim, que, como a Lohane falou, né, tem esse ponto de vista mais prático, né? Então fui cortando tudo, né? E ela foi se defendendo. Não, isso aqui não pode, isso aqui não pode, vai tirar tudo, vai cortar tudo. Né? E a Helena também trazia esse ponto de vista dela bem focado na linguagem. A Lohane trouxe uma linguagem bem pessoal, né? Assim, bem próxima do leitor, e isso deixou o livro muito rico. Eu já trouxe uma linguagem um pouco mais objetiva, né? A Helena trouxe uma linguagem mais completa, digamos assim, do ponto de vista do conteúdo, né? De trazer o conteúdo de uma forma bem completa. E esse foi um dos desafios, mas também foi uma das delícias, que foi quando chegou tudo junto. Essas perguntas, elas foram misturadas, né? E aí, juntando para vocês comentarem, eu vou fazer a pergunta da Elaine, que foi qual foi o critério para escolher justamente essas 133 perguntas, que passou diretamente pelo juntar o conteúdo e juntar as três escritas. Quer comentar um pouquinho, Helena? Eu começo e tu me complementa aqui. Primeiro a gente separou por tópicos. Na realidade, acho que a gente tentou várias formas, né, até chegar nessa estrutura. Então, como eu havia falado no começo, primeiros tópicos que a gente pensou, o que se estuda na escola, história, geografia, política. Acabou que a Baleia Franca ganhou um tópico especial, né, por motivos claros, somos a capital nacional dela, e talvez esteja esquecendo algum, mas a ideia inicial era ser isso, um livro de pesquisa para a escola. E aí, 133 perguntas, depois veio essa ideia maravilhosa, me corrijam se estiver errada, que foi da Manu, para ficar essa leitura mais dinâmica, mais prática, e de forma que o leitor possa pesquisar de acordo com o seu interesse. Dentro do capítulo, né? Por exemplo, história, tem várias perguntas que ele vai no sumário direto no ponto de interesse, no ano, no caso do histórico cronológico, né? Então, foi mais ou menos assim, esse critério. A gente viu a dificuldade que é colocar as coisas numa ordem. Por exemplo, o tema Henrique Lage, né, que é muito conhecido em Ituba, a pessoa, Henrique Lage. Aí ele foi político, ele participou da economia, daí ele ajudou no turismo, ele fez parte da história, agora a gente coloca esse cara onde? Então, a gente tentou ao máximo, assim, de uma forma objetiva, separar nesses capítulos e perguntas, foi esse o critério. E também do ponto de vista cronológico, porque é difícil quando você tem vários assuntos que se intercalam. E quando a gente juntou os conteúdos de cada uma, a gente percebeu que eu tinha falado de Henrique Lage do ponto de vista da história, a Helena tinha falado de Henrique Lage do ponto de vista da economia. Eu tinha falado de Baleia Franca do ponto de vista da história. A Lohane tinha falado também do ponto de vista da preservação. Então, e essas coisas aconteciam em datas diferentes. Então, como é que a gente vai ter lá no começo uma coisa falando dos anos 70 que termina numa ordem lógica, né? Para constituir um assunto fechado. Termina, digamos, nos dias atuais. E logo mais à frente a gente volta de novo lá para os anos 70. Esse é um desafio, de fato, que é a cronologia. Porque isso foi
uma das dificuldades que a gente teve na nossa própria pesquisa, de buscar esses conteúdos e eles também estarem não deixa eu escolher bem a palavra, nesse desafio cronológico, porque não é fácil separar e juntar assuntos que são afins em épocas do tempo diferente. Quer falar, Lô? Só vou complementar, essa ideia de colocar numa ordem cronológica, na realidade, foi uma das motivações para a gente começar esse projeto, e no fim das contas foi um aprendizado que é praticamente impossível chegar a esse ponto tão linear, porque a história de uma cidade é multi e sempre vai abranger vários tópicos concomitantemente. Só complementando, então, o que vocês falaram, a questão dos tópicos, definimos tópicos também que são cruciais na formação de uma cidade, né, de um município. Então, além de serem tópicos que são estudados nas escolas, ainda tem a questão estrutural, né, da formação de um município. Então, questões cruciais que a gente escolheu para montar. Não que não tenham outros assuntos que possam ser trabalhados futuramente e com mais abrangência de detalhes, né? Existem vários outros assuntos relevantes, mas a gente precisou compilar, até porque não ia ser como a Manu já falou, a Helena também pontuou, não ia ser uma obra infinita, né? A gente ia ficar eternamente escrevendo, né? Sempre tem coisas novas surgindo. E outra coisa que é interessante é a questão das 133 perguntas, né? Que no fim das contas a gente queria trazer todas as informações que a gente pensava ser relevantes, né, do ponto de vista de pesquisa escolar, e isso não acabava nunca, e a gente ia fazendo e assim, meu Deus, quantas perguntas que vai dar isso, e quantas páginas a gente tem, né, e aí a gente começou a ver o número 33 em tudo, porque todos temos 33 anos, e começou a ser assim, o universo começou a conspirar. Então, não, então vamos botar 133, não é 130, não é, né? A gente ficou com a relação assim do número redondo, né? A gente ficou pensando, será que a gente põe um número redondo? Ou será que a gente põe um número mais diferente? Porque se fosse, só um pouquinho, Manu, só para não perder. Se fosse, tipo, vamos fazer mais perguntas, ia dar muito mais coisa para fazer, muito mais pano para manga, como diz a minha avó. Então, ia dar muita coisa. Então, assim, a gente precisou limitar também, né, na questão de espaço, na questão de como a gente abordar certos temas sem parecer muito maçante. Então, fechamos em 133 como uma forma assim, não, né? É diferente, é um número que fica à margem aí para outras questões, né? Ficou bem, bem pontual, assim, essa margem que dá para outras tantas perguntas e respostas que podem ser feitas em sala de aula ou fora dela, em uma rede de amigos, enfim. É isso. E lembrando que o desafio inicial que a gente tinha se colocado era de 100 perguntas, e a gente estava morrendo para fazer 100 perguntas, e de repente, quando a gente viu, a gente podia facilmente fazer 135, assim, com o conteúdo que a gente tinha, né? A gente poderia ter dividido um pouco mais, fazer algumas coisas mais divididas, mais algumas perguntas. Se a gente tivesse incluído mais alguns conteúdos que foram suprimidos, a gente facilmente chegaria a 150, né? Então, e o 133, de fato, apareceu pra gente aí, porque quando a gente viu que tinha 133, e nós todas não, né? Eu daqui a pouquinho teremos 33 anos, a gente achou que podia ser uma forma de deixar também a nossa assinatura, né, nessa marca, né, nesse livro.
Deixa eu dar mais alguns alôs aqui. A tia Arlete tá mandando parabéns, meninas. A Vera Márcia, super poderosas. Vovó Tequinha, que é a professora Terezinha, né? Minha tia Teca, que foi nossa professora da primeira série do ensino fundamental. Então, tudo que a gente escreve passa necessariamente pela alfabetização. E a professora Terezinha, eu vou chamá-la de professora Terezinha, apesar de ser minha tia, né, teve essa função tão essencial e tão indispensável nas nossas vidas, né? Então a gente registra também esse agradecimento. O Léo Fraga, nosso colega jornalista, a Bia também, nossa colega jornalista, a Marjorie, muito obrigada, o Ted, a Audrey, falando que é muito interessante entender a construção deste lindo projeto, orgulho dessas escritoras que conhecemos desde bebês. Obrigada, Audrey. Elaine mandando alguns corações. O Léo, maravilhosa a ação de vocês. E muito bem, se precisa conhecer sua história sempre. Exatamente. A Elaine sabia que tinha história demais. É aqui meu pai falando que eu só vou ter 33 no dia 29, né? No dia 29 de dezembro, né? Não vamos antecipar, né? Ainda tem alguns dias aí para eu ter meus 33 anos. Deixa eu registrar aqui novamente que esse livro ele foi realizado com o incentivo cultural do Procult, promovido pela Prefeitura Municipal de Imbituba, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, Diretoria de Cultura, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Procult 2020, com o incentivo cultural da Ferte Santa. Já fizemos aqui, então, os nossos agradecimentos, né, a essas pessoas tão importantes, né, pessoas e instituições, né, tão importantes para esse livro ser realizado, né? E eu queria perguntar agora sobre a importância, né, especialmente para a Lohane, dessa primeira publicação, né? Porque quando a gente é jornalista, a gente publica o tempo todo. Mas muitas vezes as coisas não saem com o nosso nome, as coisas a gente escreve em nome de outras pessoas, muitas vezes não é considerado um trabalho publicado, digamos assim, ou uma obra, né, publicada. Então eu queria que a Lohane falasse um pouquinho sobre essa importância de publicarmos, né? Mesmo que Helena e eu já tenhamos outras publicações, cada uma é única e especial no seu propósito. E dessa forma também, junto com outras autoras, outras pesquisadoras, também é a nossa primeira experiência. Então, fala um pouquinho pra gente aí, Lô. Certo. Primeiro de tudo, a importância da nossa história, disso estar construído dentro do contexto da nossa história, como amigas, né, e como escritoras também. O gosto pela escrita, falo por mim e pelas colegas e amigas também, já veio desde muito cedo, né, Helena na escola era a rainha das paródias, a gente sempre estava querendo fazer parte do grupinho dela. E eu e a Manu já brincávamos de ser jornaleiras, né, na escola, até a gente descobrir que aquilo era uma inclinação para o jornalismo, a gente ainda era as jornaleiras do rolê, né? Então, assim, isso já vem, essa bagagem criativa que a gente tem, vem sendo construída já desde a infância, né? Então, assim, claro que a gente traz essa bagagem também de acordo com o nosso contexto cultural, nosso contexto histórico, as influências dos familiares, né, dos professores. Isso também é muito importante e eu acredito que tenha sido chave para nós estarmos aqui hoje, né? Você já com suas publicações consagradas e eu como primeira vez publicando alguma coisa. Isso vai se desenvolvendo à medida que a gente deseja, né, passar conhecimento, mas não passar um conhecimento, porque não é uma coisa estática, a gente também aprende muito.
né? Então, o processo de publicação é uma forma de a gente trazer, primeiro de a gente se trabalhar profissionalmente, né? Porque a gente tá construindo ainda essa carreira, né? E fazendo o que ama de verdade, então isso é muito importante. Mas a gente vai também percebendo as nossas habilidades, né? Percebendo onde a gente pode entrar, como que a gente pode contribuir e também aprender, né? Porque é um processo de aprendizado muito grande a pesquisa, a escrita, o trazer para o público, porque o público nos responde, né? É uma coisa que é uma troca. Então, esse aprendizado é muito importante, né? Como primeira publicação minha, já chegar trazendo algo que contribui para, como eu falei, para a manutenção do patrimônio cultural e material que a gente tem na cidade é muito especial, tá? Envolve uma carga de responsabilidade muito grande. Eu me sinto muito responsável, assim, cheguei na vida adulta. Eu fico muito feliz de poder fazer isso ao lado de duas grandes escritoras que já estão construindo a sua marca dentro desse cenário e já demonstram não digo preocupação, não sei se eu tenho uma palavra melhor, mas essa vontade de valorizar a cultura imbitubense, né, que vocês trazem. Então, uma publicação ainda que resolve uma demanda muito específica, que é recorrente das escolas, que é a presença de fontes de pesquisa que sejam confiáveis na internet, né, principalmente nesse cenário que a gente vive, traz uma relevância maior, acredito, né, além de ser uma forma de instigar esses estudantes, nessa nova geração, a conhecerem mais sobre a história da nossa cidade, sobre a nossa cultura, né? A perguntar para os antepassados, a procurar as origens do lugar onde se mora, ou daquele lugar onde a gente gosta de passar, né? Onde a gente gosta de passear com os amigos, e a gente nem sabe qual é a origem daquilo e o que nos trouxe até aqui. Então, o instigar os estudantes é uma coisa que, na minha experiência como estudante, eu tive muito com os meus professores, e trazer isso para os estudantes, para mim, é muito importante, assim. Acredito que vocês compartilham desse sentimento, né? Então, assim, a nossa ideia é que isso não fique restrito a essas informações, né, que a gente traz, mas sim estimular essa busca constante, explorar meios na cidade, vivenciar as coisas que a gente está trazendo ali, né? E também estimular o pensamento crítico, né? Por que isso foi assim? Por que não foi essa? Como é que poderia ter sido melhor? A gente traz todos esses questionamentos também dentro do livro, para não ficar uma coisa assim estática, né? Mas isso aqui, essa foi a melhor que poderiam fazer, enfim, trazer percepções políticas também, percepções políticas, percepções econômicas, como que esse contexto influenciou na economia e na geração de emprego, no que está se vivenciando hoje, né? Então, trazer esse pensamento crítico sobre todos os fatos que a gente trouxe aqui. Isso. Quer complementar, Helena? Só para, né, para quem tá ouvindo a Lorraine, quando ela fala que a gente traz esses questionamentos no livro, é de uma forma didática e explícita. No final da pergunta, do tópico, a gente, de fato, está lá escrito. E você, o que pensaria o que alteraria nessa história, nesse trecho, e outras instigações também. Não é, assim, uma forma metafórica de falar. A gente traz, de fato, esses questionamentos de forma escrita. Isso, instiga também o leitor a buscar os seus... as referências e a sua experiência, né? Então, a gente fala de algum ponto turístico, né? Então, você conhece esse lugar? Já foi? Que tal ir?
Ou então, você já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Pergunte aos seus avós, aos seus pais sobre isso, eles têm alguma memória que possa complementar. Então, a ideia é que esse livro também seja um ponto de partida. Ele é um ponto de partida. Esse livro é um ponto de partida, né, para muitas coisas. Entre elas, esse viver a cidade, seja em família, seja em amigos, seja na própria vivência urbana da cidade. Isso é muito rico e acreditamos que até então inédito pelo caráter da obra, né, e pela forma como ela está se propondo aqui. Nós já estamos há 1 hora aqui conversando. Como vocês sabem, nós somos amigas da vida inteira. Então, se deixar, a gente fica a madrugada toda conversando. E isso, de fato, já comprovamos. Não precisa ser feito teste. Então, acho melhor a gente ir encerrando. E gostaríamos de encerrar compartilhando coisas que a gente aprendeu, algumas curiosidades que surgiram para a gente ao longo desse processo. E aí eu queria, então, começar falando que uma coisa que eu descobri estudando, que era algo que estava no livro do seu Manuel Martins, que apesar de que, para quem é, como a Helena falou, da nossa geração para trás, era a principal fonte de pesquisa sobre a história da cidade, são coisas que, apesar de a gente ler, a gente não presta atenção. E aí, como essa leitura foi mais atenta, a gente descobriu que na década de 30 houve um primeiro grande assalto da história da cidade durante a Revolução, durante a tomada da cidade, que isso eu também não tinha ciência de como tinha se dado essa situação. Eu sabia que havia tido a supressão do município, a supressão da autonomia do município, mas eu não sabia em quais circunstâncias isso tinha acontecido. E durante essa supressão da autonomia do município, que foi durante a Revolução de 30, a cidade de Imbituba foi bombardeada, a cidade foi esvaziada, as pessoas fugiram da cidade porque tinham os navios que iam bombardear a cidade chegaram, né, na praia e as pessoas obviamente ficaram apavoradas e a cidade ficou abandonada. E então, nesse abandono, os revolucionários fizeram um assalto na Exatoria Federal ou na Coletoria Federal, em que foram roubados 48... Selos. Selos, né? Num valor aqui, imagino eu que de cruzados, cruzeiros ou antes de cruzeiros, né? A gente ficou... faltou aqui na memória aqui essa informação. E aí aqui no livro tem todo esse relato extenso de várias testemunhas, de várias pessoas conhecidas da história da cidade, nomes que quem é daqui já vai ter ouvido falar desses nomes, que prestaram seus próprios relatos para o delegado, e esses relatos estão todos transcritos nesse e-book, e a gente optou por manter essas histórias justamente porque achamos muito, muito curioso. Elê, o que você aprendeu sobre a história de Imbituba? Muita coisa, né? Como a gente mesma concluiu, a gente está saindo mais imbitubense desse projeto. Nem sabia que isso era possível, mas chegamos a esse ponto. Mas eu trago uma curiosidade assim, algo bem pitoresco que achei interessante, que é por que o bairro Vila Nova Alvorada se chama, é apelidado de Vinéia, né? Isso aconteceu na década de 70. Ele foi construído para abrigar moradores que moravam no antigo bairro da Praia do Porto, para a ICC ser construída, né? Então, eles foram realocados para hoje de Vinéia, Vila Nova Alvorada. E aí, durante esse processo, um dos envolvidos lá com essa mudança dos moradores, ele fez referência, vendo aquela situação, à novela que estava passando, que era Fogo sobre Terra, da Rede Globo, de 1974, que era ambientada na cidade de Divinéia.
e aí o nome ficou até hoje. Essa foi uma curiosidade que eu aprendi durante esse processo. Passa a bola para a Lohane. Isso, vamos lá. Bom, uma questão que me chamou bastante atenção foi sobre as diversas teorias sobre a origem do boi de mamão, né? Que a gente tem trabalhado com mais frequência hoje aqui na cidade. Nós temos grupos folclóricos que trazem a brincadeira do boi de mamão para as atividades culturais da cidade, né? E a origem dessa prática, né, dessa dança, tem bastante controvérsia, tem várias teorias, né, que permeiam. Uma das versões que é a mais conhecida e a mais difundida é que foram os açorianos, né, que os responsáveis por trazer a dança para a cidade, para o litoral catarinense e, consequentemente, para a cidade de Imbituba, que é a nossa origem, além de indígena, né, a colonização é açoriana. E aí disse que depois que eles trouxeram para cá, a dança foi incorporando alguns outros elementos com o passar do tempo, assim como outras tradições religiosas que a gente traz, né, como a bandeira do divino. Mas existem outras vertentes históricas, né, e outros pesquisadores que falam, primeiro que atribuem aos nordestinos a trazida dessa dança para a ilha de Florianópolis. É uma coisa que eu não imaginava, né? E outros, assim, eles comparam essa dança com danças da Espanha, no século XIX ali, tá? Mas ainda existe uma teoria, né, de muitos pesquisadores que traz a ideia de que ele é de origem africana, principalmente pela utilização de alguns elementos como o feiticeiro, né, ou a feiticeira que traz as ervas para curar o boi, né, além da ressurreição do boi, depois, né, o boi morreu e depois ressuscitou, enfim, né, a partir da magia. Então, isso é uma coisa muito interessante de a gente não se contentar com uma versão só, com uma teoria só, porque existem vários vestígios históricos e são apenas recortes. Né? Eu achei muito interessante e curiosa essa divergência, mas riqueza de culturas, né? Permeando a origem do boi de mamão. E que, apesar de ter uma ou outra que acaba sendo mais aceita, né, pela maioria dos historiadores, é muito interessante a gente saber de todas essas possibilidades, de todas essas influências, né? E que talvez isso tenha surgido da forma como surgiu, porque várias correntes acabaram se encontrando no mesmo lugar, né? Isso é bem interessante, assim, da gente trazer. Outra polêmica que o livro trouxe, que gera uma discussão que eu tinha trazido na minha dissertação, e que sempre que eu comento sobre esse assunto gera polêmica. E antes de falar da polêmica, eu vou pedir para quem está aí ficar só mais um pouquinho, que a gente já vai liberar o link do livro para fazer o download, que é sobre o uso de óleo de baleia nas construções. A gente aprende desde pequenininho na escola que as construções são fortes e robustas porque foram feitas com óleo de baleia. Porém, na minha pesquisa para dissertação, encontrei algumas referências explicando que o óleo de baleia ele foi testado num laboratório da UFSC e ele não tornou a argamassa mais firme. Pelo contrário, ele tornou a argamassa mais mole. Então, não se sustenta, pelo teste que foi feito na UFSC, não se sustenta esta teoria. Duas possibilidades para essa expressão de que foi feito com óleo de baleia são possíveis. Uma é que não era usado especificamente o óleo, mas a borra da queima do óleo, por mais dois motivos. O óleo em si ele era muito valioso,
Então ele era usado para energia elétrica, ele era usado para fabricação de medicamentos, então ele era algo como se fosse fino e não seria desperdiçado, digamos assim, numa argamassa. A outra seria que a venda do óleo da baleia gerava muito dinheiro. Então, quando se dizia que algo foi feito com o óleo da baleia, seria com o dinheiro da venda do óleo da baleia. E também tem uma outra possibilidade que seria, e essa é comprovada, que é o uso do óleo de baleia para hipermeabilização. Aqui é uma região de praia, tem muita umidade, e se usava o óleo de baleia para fazer a hipermeabilização de locais muito próximos ou com contato direto com água ou com a água do mar. Como, por exemplo, no Cais do Porto, né? Que é uma área que tem contato direto ali com a água salgada do mar. Então, aí sim, a gente sabe que existe o uso do óleo da baleia. Querem comentar mais alguma coisa, gurias? Acho que vamos fechar, né, o lançamento do livro, divulgando o link. E a gente fez agradecimentos, né, técnicos e tal, mas quero agradecer, quero encerrar agradecendo também todos os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho que conviveram com a gente durante esse tempo e esses 2 anos e meio e nos ouvindo falar praticamente todos os dias. Estou terminando um livro, e obrigada pela paciência, pela compreensão. E agradecer a vocês duas, né, essa parceria incrível, que venha muito mais, amo vocês demais e a minha admiração só aumentou. Não sabia que era possível, mas lendo o que a gente escreveu, o que a gente organizou, é grandioso. Obrigada mesmo. Posso falar? Primeiro, eu quero agradecer especialmente a Gláucia Maindra, a bibliotecária que está à frente da Biblioteca Pública Municipal. Ela foi crucial na nossa pesquisa, ela nos deu bastante suporte. Eu que estava mais em contato com ela, assim, enfim, só elogios à capacidade dela de trazer coisas novas e de trazer possibilidades para a gente conseguir fazer esse projeto funcionar, dar certo, né? Então, eu quero agradecer especialmente a ela e a Alessandra, nossa diretora de cultura, né, que também aguentou as nossas ansiedades e também foi bastante importante, assim, até pelo nosso processo da pandemia, a gente precisou adequar, como eu falei mais cedo, algumas questões cruciais do nosso projeto, e ela foi essencial nisso, foi super compreensiva e bem disposta assim, a trazer os mecanismos, principalmente para mim que não tinha uma noção do que era, né, um projeto do Procult, ela foi muito importante, então quero muito agradecer em nome de todas nós, né, a essas pessoas especiais. Já fizemos os outros agradecimentos, mas eu queria pontuar essas 2 pessoas assim, que foram bem importantes no nosso processo de produção. E, de novo, agradecer a vocês pela confiança, pela paciência, pela amizade de tantos anos e pela compreensão de que somos diferentes, mas estamos juntas e estamos aqui para fazer o melhor por nós, pela nossa cidade, né? Para mim foi e é uma honra estar do lado de vocês. Agradeço imensamente por terem pegado junto, né, e me motivado também. Para mim não foi fácil todo esse processo de motivação, né, eu iniciei esse projeto no meio do puerpério, então assim, puerpério, para quem não sabe, o período pós-parto, né, que pode durar, enfim, 2 anos, 3 anos, pode durar quanto tempo for para a mulher, mas assim, para mim foi um bloqueio criativo muito grande e vocês duas me trouxeram de volta
essa vontade de escrever e de fazer o meu papel, cumprir o meu papel social de jornalista. Então, eu agradeço demais, assim, porque vocês são meus tudos, minhas maiores motivações incentivadoras e, enfim, tá? É isso. Se eu soubesse, eu não tinha ficado por último, tinha falado primeiro, porque agora é difícil de falar. Vocês já agradeceram a todas as pessoas, né? Aqui já agradecemos a Prefeitura, a Fer Santa, a Diretoria de Cultura, a Secretaria de Educação e Esporte, a Glaucia, a Alessandra, que estiveram com a gente, né, diretamente ajudando nesse processo, tanto na parte do Procult quanto na parte dos livros, principalmente na parte do incentivo também, porque é um projeto tão longo, é fácil da gente desanimar, principalmente quando a gente, sim, de fato, tem outras demandas, né? Isso faz parte da nossa vida e do nosso modo de viver, é o nosso trabalho, porém a gente tem outros trabalhos, a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem os freelas, a gente tem, né, Lohane tem filho, enfim, é difícil às vezes as pessoas entenderem que a gente precisa ficar em casa num dia lindo de sol e não dá para ir para a praia, né? Ou que a gente não vai ficar até mais tarde na cama, ou que a gente vai ir mais tarde para a cama, né? E são coisas que às vezes essa motivação, né, que a gente tem que, né, a gente não sabe de onde que vem, a gente não, né? Às vezes a gente tem que se motivar mesmo de fato uma na outra, né? É muita terapia individual, é muita terapia em grupo, para dar conta, né, de tudo isso que a gente se propõe a fazer. E o resultado tá aí. O link do livro eu coloquei nos comentários, mas não se preocupem que ele tá nos links das nossas biografias do Instagram. Então, tanto no meu perfil, quanto no perfil da Helena, quanto no perfil da Lohane, ele tá já o link disponível. E esse é o nosso agradecimento a todos vocês que estão aqui participando, que vieram prestigiar o nosso evento. Agradeço muito, e especialmente de forma particular, a minha família, aos meus pais, Salomão e Marileia, o meu marido, o Wagner, que, né, estão mais diretamente, né, nesse dia a dia, nesses desafios, que é dar conta de tudo que a gente tem que dar conta, né? Que hoje a gente entrega um resultado que não é pra gente, né? É um livro gratuito que a gente está entregando para a comunidade, está entregando principalmente para a comunidade escolar, para as professoras, né? Para quem se dispõe a conhecer mais sobre a nossa cidade. O livro também já está disponível no portal do município de Imbituba. E isso também é um agradecimento que a gente precisa fazer hoje, né, para o Rodrigo Speck, que fez essa mediação para a gente. Então, a gente sabe hoje, né, o livro está lá na página do município, tem um banner e que você vai encontrar lá, você também pode fazer o seu download. A gente vai compartilhar também daqui a pouco o link novamente, vai compartilhar no WhatsApp, pode pedir para a gente pelo direct, pelo WhatsApp. Agora a ideia é mesmo compartilhar e fazer esse livro aí correr o mundo e correr para todo mundo. Eu tenho uma novidade final que, para quem gosta da cidade de Imbituba, imagino todos vocês que estão aqui, eu estou dando continuidade para a minha pesquisa desse livro anterior dos símbolos de Imbituba. Estou continuando ela com um mapeamento dos elementos simbólicos do município. Então, eu convido a todos vocês para continuar acompanhando os meus conteúdos. Na minha bio, junto com o livro, também tem o link de uma pesquisa. Então, se você quiser participar, se você quiser colaborar com a minha pesquisa sobre os símbolos de Imbituba, que em breve a gente vai poder compartilhar os resultados, vão ter outras etapas, né? Você pode participar de entrevistas também, de outras atividades comigo. É só entrar lá na minha biografia e, além de baixar o livro, clicar no outro link também e responder a pesquisa que eu vou começar a divulgar a partir de amanhã. Muito obrigada, Lohane, por toda a organização que você trouxe para esse projeto, por todos os mínimos detalhes que você adicionou as nossas ideias.
Muito obrigada, Helena, por toda a alegria e por toda a criatividade e motivação, né, que você trouxe. E é isso, muito obrigada a cada um de vocês que participou desse evento, que passou por aqui. E a gente está aí à disposição para compartilhar e para divulgar em Bituba em 133 perguntas e respostas. Um beijo! Beijo!